música que a gente vai analisar hoje é uma música que tá bem em alta, talvez você já conheça, e se você tá procurando aqui, talvez essa seja a canção que você tá precisando estudar agora. A Jesus, da Juliane Souza, tá? Uma música que lançou recentemente, ela tá bem alta, e a gente vai aprender exatamente eh, como analisar ela aqui. Então eu tô aqui compartilhando a letra com vocês, tá? O que eu estou ensinando aqui pra você, ela serve só pra essa música? Não, serve pra qualquer música, porque a gente tá aprendendo na prática como fazer um mapeamento vocal da música. E o que que é mapeamento vocal, Beca? Mapeamento vocal é justamente, a palavra já é um pouco intuitivo. Eu vou mapear, eu vou organizar, eu vou anotar. São anotações importantes para eu conseguir cantar a música, para eu conseguir desenvolver na canção. Essas anotações, para quem tá começando, vai fazer muita diferença, e para quem já tem uma experiência cantando também é muito importante, porque você vai deixando a sua técnica cada vez mais ajustada, e desta forma você evita erros que, às vezes, cantando ali de uma forma totalmente empírica, totalmente assim, sem treinar, sem ter um ajuste técnico, você acaba fazendo. A letra é enorme dessa música, mas eu só peguei a primeira parte, a parte principal da música, até o refrão, tá bom? Então vamos entender aqui, né? Primeiro a gente tem que saber o que que é estrofe, o que que é ponte, o que que é refrão, o que que é pós-refrão. Toda música tem estrofe e refrão, e algumas têm ponte. O que que é ponte? Ponte é a parte da música que conecta a estrofe com o refrão, e aí tem uma frase, um trecho antes que vai conectar com o refrão, e um pós-refrão, às vezes em algumas músicas tem, às vezes não tem, tá? E o pós-refrão, o próprio nome já é intuitivo, ele vem depois do refrão, ok? Então vamos entender um pouquinho aqui, ó. Nessa música, você vai observar aqui, ó. Isso aqui é uma estrofe, isso aqui é outra estrofe, e isso aqui é um pré-refrão ou ponte, tá? Mas a gente pode considerar como pré-refrão. E aqui é o refrão, tá? Então, você percebe que é uma música longa, tem músicas que são mais curtas, às vezes é uma estrofe e já é o refrão. Tem músicas que começa o refrão e faz. O que que é o refrão, né? Tem gente que não sabe o que que é refrão. Refrão é a parte principal da música, aquela parte que vai repetir mais vezes, é a parte de mais ênfase da canção, ok? É importante pelo menos a gente saber onde que é o refrão. Eu vou até anotar aqui para vocês aprenderem, tá? Então aqui, ó, estrofe, estrofe um, estrofe 2. Essas anotações elas são importantes para organização, tá? A gente nem chegou na parte técnica ainda, eu só tô organizando a música, organizando a letra para eu entender como que eu vou fazer depois, tá? Pré-refrão e depois aqui refrão. Quando a gente vai aprender a cantar uma música, além da gente ouvir várias vezes, que é importante eu criar um mapeamento vocal. Eu consegui ter esse contato com a letra da música. Claro, quando a gente canta na igreja, há uma grande preocupação de o que essa letra está querendo dizer, para eu saber o que eu vou cantar. E isso é totalmente válido e totalmente importante, tá? Mas eu quero também enfatizar aqui com você que a gente, como a nossa função é cantar, por exemplo, se a sua função fosse tocar um violão na igreja, você também ia olhar a letra ali, se a música é legal para cantar na igreja, mas você já ia estar olhando o quê? Os acordes, quais os acordes, qual a cifra que eu vou ali colocar para eu tocar essa música. Esse mesmo movimento ele deve acontecer com a gente que vai cantar na igreja. Então, quando eu vou cantar, eu vou começar o quê? A anotar. O que que eu tenho que fazer para conseguir cantar essa música? Quais são os pontos de observação importantes aqui para eu conseguir cantar a música? Então, pegando dessa música A Jesus, ou qualquer outra canção, a primeira coisa que eu vou fazer é anotar os pontos de respiração. Então, como que eu anoto os pontos de respiração? Eu gosto de anotar
de vermelho. Você pode anotar do jeito que você quiser. Se quiser fazer um asterisco, uma estrelinha, uma vírgula, enfim. E o símbolo que você vai usar não é o mais importante aqui. O importante é você fazer do jeito certo, você organizar do jeito certo, anotar do jeito certo, e desta forma você ter um melhor desenvolvimento ali na hora que você tá cantando, tá bom? Então você vai pegar aqui e vai anotar os pontos de respiração. Eu gosto de anotar os pontos de respiração com um Vzinho da cor vermelha destacado assim, tá? Então eu anoto sempre assim com um Vzinho, para ficar bem visual. A hora que eu bato o olho, eu já sei onde eu tenho que respirar. O que, que são os pontos de respiração, Beca? Os pontos de respiração exatamente aonde eu vou respirar. E existe uma hora certa de respirar na música, tá? Existe uma hora certa. E isso é bem importante saber, porque às vezes a gente acha que respiração ela é que nem gasolina de carro. Eu falei isso na live da semana passada. A gente acha que só respira a hora que já tá faltando ar. E não, eu preciso respirar na hora certa, no momento certo. Então eu vou anotar aqui com os pontos de respiração com um Vzinho. É bem importante eu anotar no lugar certo. Tem gente que não faz a menor ideia da onde que é o ponto de respiração, aonde que é o trecho certo, a parte certa. Então eu vou te mostrar aqui. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Percebe, ó? Tem uma respiração, tá? Então ela respira. Quem foi muito perdoado, respira, deveria saber o valor de ser amado. Respirou. Ou seja, a respiração, o ponto de respiração está exatamente no começo ou nos finais das frases, antes ou depois de uma palavra, e é exatamente na pausa da música. É aquele momento de silêncio da música. É a hora que você vai respirar. Então, respirou. Quem foi muito perdoado, respira. Aí você vai fazer aqui um outro Vzinho, ó. Deveria saber o valor de ser amado. Respira. Mas por outro lado, respira. Nem quero fazer, de fato eu não faço. Respira. E dependendo do pecado, respira. Eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Daqui a pouco eu vou falar das frases, da melodia. Eu só tô anotando a respiração por enquanto, tá bom? Só tô falando da respiração. Então, esquece se a música é aguda, grave, se vai fazer uma nota longa, curta, se você vai fazer como que é a frase que canta, o ornamento que vai fazer. Por enquanto, não é isso o foco aqui. Por enquanto, o foco é aonde eu vou respirar, tá? Então, respira aqui, exatamente nessas frases. Você vai perceber que vai vir com muito mais controle, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Precisa respirar exatamente onde a gente anotou. Aí vamos aqui para a estrofe 2, que é a parte mais conhecida da música, tá? Respirou? Não adianta fingir. Nesse aqui, ó, nessa parte aqui, dá para respirar no meio dessa frase. Se você ainda não tem um bom controle do fluxo de ar, dá para respirar aqui também, ó. Dá para fazer em uma frase só. Não adianta fingir que está tudo bem. Mas eu recomendo que você respire aqui, porque você vai ficar menos ofegante e a nota vai ficar com mais estabilidade, tá? Então vai, respira. Não adianta fingir, respira. Que está tudo bem, respira. Se de ti eu recebi perdão, respira. Mas não consigo perdoar ninguém, respira. A outra face eu não dei, respira. Só no meu ego escutei, respira. Até amei os meus amigos, respira. Mas meus inimigos odiei. Percebe que tá bem aqui, ó, no começo das frases, a minha respiração? Eu preciso respeitar isso. Vamos anotar aqui do pré-refrão. Respirou. Na
sem hipocrisia. Respira. Me achei melhor que o outro. Respira. Sem perceber a trave. Respira. Que estava no meu olho. Respira. Em pele de ovelha. Respira. Agindo como um lobo. Respira. Me esqueci do reino. Respira. Juntando os meus tesouros. Refrão. Respirou bem fundo. Ah, Jesus. Respira. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Olha que interessante, essa frase inteira é dentro de uma respiração só. Por isso que eu preciso ter um controle desse fluxo de ar, ó. Respira fundo aqui. Ah, Jesus. Respira fundo. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Respira. Tira a dureza do meu coração. Respira. De joelhos eu imploro teu perdão. Respira. Pois tua graça joga minha carne ao chão. Respira. E me ensina o valor da comunhão. Respira. Do beber do vinho e partilhar do pão. Então aqui a gente anotou todos os pontos de respiração. Só que a gente não vai anotar só pontos de respiração. Tem outras coisas que é importante a gente mapear numa canção. Tem outros pontos que também é importante a gente anotar numa música. E é isso que a gente vai anotar agora. Então o que a gente vai colocar aqui nesse segundo momento, tá? Além da respiração, eu quero que a gente anote agora as frases que são longas e curtas da música e as partes que são suaves e fortes da canção. Vamos primeiro anotar a parte de suave e forte, porque a gente não canta uma música forte do começo ao fim e nem suave do começo ao fim. Uma música, qualquer música, exige uma dinâmica, que é variação de intensidade. Então, para ter expressão, para ter. Pode ver, você escutando essa música mesmo da Juliane, você vai perceber que ela começa suave, mas depois entra os outros instrumentos e entra a bateria e vai crescendo, e a voz ela tem que acompanhar esse instrumental que tá crescendo junto. Olha como que começa o instrumental da música. Tá vendo? Tum, tum, tararara. Começa suave, só tem um piano junto ali com instrumentos de corda. Então você vê que vem bem suave mesmo. E é dessa forma que eu vou fazer. Então aqui você pode deixar assim, ó. Você vai, ó, ela começa bem soproso aqui, ó. Quem foi muito perdoado. Tem até um ar saindo, ó. É um modo de fonação mais soproso. O ar vem antes do som. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado. Então aqui tá tão suavezinho que eu vou anotar aqui, ó, vou grifar aqui, ó, de cinzinha, tá? E esse cinzinha, o que significa esse cinzinha? Cantar suave. Modo de fonação mais soproso. A estrofe 1, você não vai começar forte. Você não vai começar com intensidade, você vai começar suave, tá? Tá aqui marcado. Então esse grifado de cinza significa que eu vou cantar mais suave. É como se eu gosto de dar um exemplo que pra gente cantar com uma boa dinâmica, com uma boa expressão, eu canto uma música como se eu estivesse contando uma história. Então aqui você vai contar uma história. E a gente começa contando uma história falando assim, ó, era uma vez, tal coisa, tal coisa. Então você tá introduzindo. É exatamente essa a intenção aqui nesse trecho da música, é dar uma introdução.
É um início. E aí nós vamos para a estrofe 2. A estrofe 2, ela já tem um comportamento diferente da estrofe 1. Ela já vai vir com uma crescente, então já não vem com aquela suavidade, ela já vem crescendo isso, e eu vou começar a soltar um pouquinho mais minha voz aos pouquinhos, tá? Lembrando que a Juliane, ela vai economizar aqui um pouquinho, porque ela vai começar a soltar mais a voz aqui e no refrão, tá? Mas aqui ela começa a crescer, a própria música começa a crescer e a voz também começa a crescer. Então fica aqui, ó. Não adianta fingir. Esse fingir, ele já vai vir um pouquinho mais intenso. Então o que que eu posso fazer? Eu vou anotar, então tudo que tiver de azul são as frases que eu vou soltar um pouquinho mais, que eu vou cantar um pouquinho mais forte, tá, ó. Então aqui eu já vou vir um pouco mais crescente, porque aqui eu vou vir com vozeirão. Lembrando que tem muita expressão nisso que a gente tá cantando, porque é uma letra muito reflexiva. Quanto mais expressão, quando eu digo expressão, é realmente intercalar entre o suave e o forte, mais ênfase vai ter, tá? Ok, então aqui eu vou anotar aqui, começa a crescer e cantar com mais intensidade. Vou anotar dessa forma. Beca, precisa ser exatamente do jeito que você está escrevendo, com as palavras técnicas? Não, eu só estou colocando de uma forma que vai ficar mais fácil para você entender, tá bom? E aí vem aqui o pré-refrão. Esse pré-refrão, eu já vou vir com a voz com uma certa potência vocal, então aqui eu já vou cantar forte. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Aqui, ó, eu já vou anotar tudo assim, ó, porque não dá pra cantar essa música sem eu deixar ela com muita expressão. É como se você estivesse se rasgando assim e, e se humilhando realmente perante o Senhor. Então não dá pra eu cantar assim fofinho, entende? Não dá pra eu cantar suavezinho. Muda totalmente a intenção. Se eu cantar assim, ó. Se eu cantar assim, ó. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro. Sempre. Tá vendo? Não dá aquele tchan. Se você perceber como a Juliane canta, ela canta assim. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro. Então, uma coisa realmente assim, como se você estivesse cantando, tirando dentro das suas entranhas o que você vai expressar. Então, aqui eu já vou cantar forte, com expressão. E para eu ter essa expressão, essa potência vocal, eu preciso articular. Então, já vou anotar isso também. E aqui a mesma coisa, né? Ah, Jesus, forte, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Aqui é interessante que aqui tem uma variação, né? Aqui não é exatamente tudo forte, aqui fica um pouquinho suave, ela faz assim, ó. Ela solta com tudo a Jesus. Ah, Jesus, respira. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Eu diria que ela coloca. Ó, eu vou até tirar aqui. Só no olhar pra cruz você colocar a mesma intensidade. Vai ficar muito legal, tá? Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão. Aqui o teu perdão tá implorando o perdão. Há uma expressão nisso. Então nessa música tem essa característica de nos finais das frases ter essa ênfase aí para botar a expressão. Refrão forte, articulação, enfatizando o final das frases. Olha o tanto de coisa que a gente já analisou aqui da canção. A gente já analisou os pontos de respiração, a gente já analisou onde que a gente canta suave. E aí você vai deixando de uma forma bem visual. Não precisa usar as cores que eu tô colocando exatamente, nem os termos técnicos exatos que eu estou colocando. A intenção é você saber
ouvir a música com atenção e anotar esses pontos de atenção para que você consiga cantar da melhor forma. Quem foi muito perdoado. É uma frase. Tararararararara. Aqui tem um dinamismo, ó. Quem foi muito perdoado. Ok. Deveria saber o valor de ser amado. Esse o valor, eu vou anotar ele aqui, porque eu acho que é a única que é interessante saber que dá é um falsete, então faz um agudinho ali. Deveria saber o valor de ser amado, o valor de ser. O de ser também entra. Tá vendo, ó? Mas por outro lado é parecido com quem foi muito perdoado. Por isso que eu preciso saber ouvir a música antes, ó. Quem foi muito perdoado. Mas por outro lado, a frase melódica é basicamente a mesma. Bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. Aqui tem esse pontinho aqui agudo. Eu nem me sinto incomodado. Vou anotar dessas partes por causa do falsete. O que é falsete? Falsete é basicamente um ornamento vocal onde eu vou fazer um agudo soproso. Tá? Não é uma voz falsa, não tem nada a ver com voz falsa. Você vai fazer um agudo soproso. Ah, eu nem me sinto. Essas frasezinhas aqui, ó, você vai articular bem para conseguir ter essa explosão na nota, tá? Ó, dei, ok? Ah, Jesus, respira. Quebra o meu orgulho. O Jesus não é tão longo assim quanto eu achei. Pronto. Ah, Jesus, respira. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar. Ó o A aqui, ó. Me olhar pra cruz, respira. Tira a dureza do meu o coração, tá vendo, ó? Do meu coração, respira. De joelhos eu imploro teu perdão, respira. Pois tua graça joga minha esse carne também tem um A aqui. Ao chão, respira. E me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Então, é uma forma de você anotar aqui as frases que são longas da música. Claro que tem mais letra nessa canção, mas eu quis trazer a parte principal aqui pra vocês. É isso aqui, ó. Ela tem uma escadinha onde ela vai descendo, tá? Então tem algumas partes que ela vai descendo essa escadinha. A parte que mais aparece isso, que fica, ó. Ah, nota reta. Ah, Jesus. Aí aqui no Quebra Meu Orgulho, faz uma escadinha assim, ó. Tá lá em cima, ó. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. O tira a dureza é a mesma coisa. Tira a dureza do meu corpo. Sempre vai uma nota e volta, vai uma nota e volta. Então vai uma nota anterior e volta, ó. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão. Aí repete a ideia aqui no pois tua graça percebe? Tem essa jogadinha aqui, ó, que poderíamos considerar até uma apogiatura. Tem essa distância intervalar que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Tua graça joga minha carne ao chão. Repete a mesma ideia. E me ensina o valor da comunhão. Do bebê do vinho no pão. Então aqui a gente montou
análise completa dessa música, como que a gente vai cantar ela. E eu tenho certeza que você não cantava essa música do mesmo jeito. Você não só essa música, né? Você não treinava uma música do jeito aqui que eu te mostrei. Exatamente olhando esses detalhes, organizando dessa forma que fica muito mais fácil. Você vai ver que depois que você treinar isso, isso é como você estuda para cantar. É dessa forma que a gente consegue realmente ver se a gente entendeu a música, se a gente tá conseguindo cantar a música, aonde a gente tá com dificuldade na música, porque tudo começa a ficar bem mais esclarecido. Isso é só uma parte, é só um negocinho do que eu ensino dentro do meu curso, que é o Tríade Vocal. O Tríade Vocal é o meu curso com acompanhamento. Eu tenho alunos aqui hoje, né? E tem alunos que não, tem pessoas que não são alunos e não conhecem Tríade Vocal. Tríade Vocal é o meu curso online com acompanhamento, tá? Você tem eh, eh, aulas, são 12 módulos bem organizados. As aulas são curtas e objetivas e é um curso com acompanhamento direcionado para pessoas que cantam na igreja ou têm vontade de cantar na igreja, tá? Você vai ver aqui, ó, que as aulas são curtas e objetivas, justamente para você que tem uma vida corrida, você conseguir assistir e acompanhar o Tríade Vocal. O que eu ensinei hoje você aqui é desse módulo aqui, ó, conceitos básicos, essa parte de mapeamento vocal. Então, isso é só uma aula do Tríade Vocal, um trechinho de uma aula do Tríade Vocal que eu trouxe na prática para vocês. Imagina viver isso na prática. E dentro do tríade vocal não engloba só a assistir às aulas. Você tem avaliações vocais individuais. Então, cada aluno meu, por exemplo, essa minha aluna Amanda, ela ali, ó, no módulo de conceitos básicos, ela mandou o mapeamento vocal dela, da música que ela estava treinando, ó, vou até mostrar aqui para vocês. Ela mandou o mapeamento dela, anotando do jeito dela, e aí eu vejo se ela fez certinho, se ela tá organizando, dou o retorno para ela. E tem encontros ao vivo toda semana, tá? Toda semana encontros ao vivo, em grupo para tirar dúvidas. E se você gostou muito dessa aula de hoje, você pode se inscrever para assistir uma aula experimental, para fazer uma aula experimental do Tríade Vocal, tá? Como que funciona essa aula experimental do Tríade Vocal? Você vai agendar, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai fazer o agendamento e aí no dia e no horário nós vamos fazer pelo Google Meet a aula experimental do Tríade Vocal. Vou conhecer um pouquinho mais de você e vou explicar como que faz para você entrar no Tríade Vocal, vou falar sobre o valor do Tríade Vocal, como que faz para você dar esse passo. Mas é o seguinte, só agende a aula experimental se você quer muito participar disso. Se você tá a fim de investir, se você realmente, não, Beca, eu quero fazer aula com você, eu tava procurando alguém, eu quero aprender. Se você tá nesse momento de investir, entra, faz aula experimental para você entrar pro tríade vocal. Agora, ai, Beca, eu gostei muito, mas eu não tô no momento de investir agora, eu não tô com condições. Então, continua nas lives de segunda-feira participando. Agora, se você não, eu quero aprender mais, eu quero ter esse contato mais próximo com você, esse acompanhamento na prática, vem fazer agendar a sua aula experimental. E como que agenda a aula experimental? O link tá aqui na descrição. Tem várias pessoas que já estão agendando as suas aulas experimentais comigo, gostaram muito, já estão dentro do tríade vocal, porque a gente trabalha de forma séria, de forma organizada e o principal é direcionado. O diferencial do tríade vocal é que é com acompanhamento e é direcionado para quem canta na igreja.